amigos, ouvintes, irmãos, a paz do Senhor a todos. Diante desse quadro, irmãos, a nível mundial, que nós estamos vivendo, de dificuldade, de assolações, isso tem trazido uma grande desesperança ao coração da humanidade. Inclusive a mídia se utilizando de contra-informação para bombardear a mente das pessoas, irmãos. Isso tem trazido aí uma desesperança. Pessoas ventilando sobre uma possível implantação da nova ordem mundial. Falando sobre o tempo do fim. Não é errado associarmos pelos noticiários que estamos vivendo os acontecimentos do tempo do fim. Porém, o foco das pessoas estão ligados diretamente nisso, nos problemas, nas dificuldades, como vai ser o amanhã, como vai ser se eu perder meu emprego, alguns já até perderam, como vai ser meus recursos financeiros, a escassez dos recursos financeiros, as pessoas que contraíram essa enfermidade, a divisão política, né, as dificuldades, o caos religioso a nível mundial, e a gente acaba tirando o foco de Deus. A gente acaba tirando nossos olhos daquele que tem poder para refrigerar nossa alma, para acalmar o nosso coração. E o rei Josafá, no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, versículo 12, diz assim: Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, o rei Josafá, no momento difícil de Judá, era filho do rei Asa, um homem temente a Deus, um grande administrador. A sua biografia nos traz grandes revelações. Josafá era um rei muito interessante, temente a Deus, que buscava o Senhor, que se preocupava com o templo, que levou os levitas e sacerdotes a ensinarem a lei ao povo. Retirou os postes ídolos. Então Josafá prestou um grande serviço a Israel, principalmente concernente ao temor a Deus. Mas a Bíblia relata que num certo dia, irmãos, da história de Josafá, ele recebe uma notícia de que algumas nações estavam vindo com ímpeto contra Judá. Os amonitas, os moabitas e o povo do monte de Seir. E a Bíblia relata que no versículo 12, ele diz isso: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ele falou a verdade, ele foi transparente. Ele foi sincero com Deus, ele reconheceu que não tinha a mínima chance contra aquele problema que estava para assolar a nação, a iminência daquele povo vindo contra o povo de Judá. Mas ele sabia que poderia contar com a ajuda de Deus. Ele sabia que Deus se manifestaria em favor dele. E ele diz que porque em nós não há força e não sabemos o que faremos. Muitas vezes não é assim conosco também, irmãos. Nós não sabemos o que fazermos nas assolações, nas dificuldades que nos sobrevêm, nas lutas constantes que querem nos fazer parar, querem nos fazer desfalecer. E falar em parar, eu abro um parênteses aqui porque eu me lembrei de Elias, um homem cujo Deus usou para realizar grandes milagres, grande profeta. E, porém, teve um momento da sua vida que ele se desanimou, se assentou debaixo de um pé de zimbro e falou ali: Ah, Senhor, não sou melhor do que meus pais, eu prefiro a morte. Mas quando Deus cobrou o profeta para que fosse melhor do que os pais deles? Nenhum momento. Mas ele desanimou. E às vezes também nós nos encontramos neste quadro desanimador, irmãos, desesperador. Mas o profeta, o rei Josafá diz aqui: mas os nossos olhos estão postos em ti. Diferente do que ocorreu com Pedro. Josafá sabia que o Senhor se manifestaria, mas olha o que ocorre com Pedro em Mateus 14, 22, quando Jesus ordena que eles entrem no barco e Jesus vai se despedir da multidão, depois Jesus vai orar. Ele só chega no mar da Galileia na madrugada, irmãos. E os discípulos se atemorizam. Eles falam: é um fantasma. E Jesus falou assim: não temais, sou eu. Se és tu, Senhor, manda ele ter contigo.
A Bíblia relata que Pedro começa a andar sobre as águas, mas Pedro agora começa a olhar para as tempestades. Pedro começa a olhar para as assolações das ondas. Pedro começa a olhar para o problema em si. E tira o foco, tira os seus olhos do mestre, irmãos. E a Bíblia fala então que relata que ele começa a afundar. Você está entendendo o que Deus quer falar ao seu coração nesse dia? Deus está falando para que você acalme sua alma, descanse o seu coração. Deus está falando contigo que a tempestade não é nada diante de um Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o escudo daqueles que o temem. Ele é o escudo daquele que nele se refugia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansa no Senhor, irmãos. Porque Ele é seu refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Josafá declara: eu posso não ter força. Eu posso não saber o que fazer. Eu posso estar fraco, ser limitado. Mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu quero dizer para você, não tire os olhos do Senhor. Esteja com seu foco naquele que é o autor e consumador da fé. Muitas vezes declaramos: parece que Deus não se importa comigo. Olha para a minha situação, as dificuldades, as portas se fecharam. Olha, eu já tenho medo do amanhã, que possa acontecer. Grandes problemas me assolam. Estou vivendo um calvário, as dificuldades, as adversidades acometeram a minha alma, minha família. Porém, irmãos, eu quero dizer para você que existem situações em nossas vidas que Deus proporciona para que nós façamos uma introspectiva, uma análise no nosso interior. Como está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem dado mais ênfase aos problemas, às adversidades, aos gigantes, a Golias? O seu foco tem estado naquele que é o autor e consumador da sua fé? O seu foco tem estado naquele que habita no santo e alto lugar, no Deus Todo-Poderoso? Louvado seja o nome do Senhor. Essas situações é para que nós façamos essa introspectiva. Lembra de Paulo? Em Gálatas, a Bíblia relata que Deus o acometeu de uma enfermidade porque ele só estava correndo, só estava querendo talvez fundar igrejas. Mas Deus falou assim: eu quero ter um tempo contigo. Olhe para mim, calma, quieta teu coração, descansa tua alma. A igreja da Galácia foi fundada porque Deus acometeu Paulo ali de uma enfermidade. Ele esteve em fraqueza de carne. E a Bíblia relata, irmãos, em Hebreus 12:2, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Olhe para o Senhor. Não tire os olhos do Senhor. A Bíblia também nos relata que no Salmo 73, o segundo maior adorador, o levita Asaf, ele teve a sua fé abalada, consistente. Sabe por quê? Ele diz assim: quanto a mim, quase meus pés se desviaram, porque eu tive inveja da prosperidade do ímpio. Ele estava olhando para o ímpio prosperando, os negócios dele indo de mal a pior. Ele estava olhando para os ímpios tendo uma boa vida, e a vida dele sendo assolada, embora ele sendo um adorador de Deus. Então ele tirou o foco do Senhor, mas a Bíblia relata, irmãos, que Deus então se revela a ele no momento que ele ora a Deus, no momento que ele busca a Deus, que ele olha para Deus, aí Deus se revela a ele. Foi justamente o que aconteceu com Josafá. Quando ele se pôs a orar, quando ele se pôs de pé, quando ele promulgou um jejum e quando ele orou a Deus, Deus se revelou ao rei Josafá. Versículo 15 ele falou assim: não temais, nem vos assusteis. Parafraseando ali: vocês são o meu povo. Aquieta a alma de vocês, fiquem tranquilos. Eu ouvi as vossas orações. Eu ouvi que você tem feito por Israel. Então quando o rei Josafá ora, Deus dá uma resposta, irmãos. Quem sabe você esteja vivendo essa situação.
talvez você esteja olhando mais para o desemprego. Quem sabe você esteja com um grande problema e você está se desesperançando, deixando a sua fé desfalecer, olhando mais para o problema do que para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Quem sabe você esteja olhando mais para a porta fechada, mais pelo porvir. Quem sabe você esteja passando por uma desilusão amorosa, por uma grande perda financeira. Quem sabe você esteja entristecido porque aquela pessoa que você mais amava, que você mais confiava, te abandonou. Quem sabe você esteja preocupado com o porvir e tirou o foco daquele que é o Deus que pode te confortar, te ajudar, estender as mãos nessas dificuldades que você está passando e solucionar o seu problema. Quer dizer que para você, pare de olhar para tudo isso e olhe para o fato que o Senhor é o autor e consumador da fé. Conte para Jesus, irmãos, quais são as suas lutas. Conte para Jesus quais são as suas dificuldades. Se o mar está revolto, se há dificuldades assolando a sua alma, o seu coração, fale para o Senhor. Faça como Josafá, se colocou de pé, se pôs a buscar a Deus, promulgou um jejum. O jejum não foi para mudar Deus, foi para o deixar mais sensível. Porque muitas vezes nós ficamos insensíveis à voz do Senhor. E o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós confiemos nele, irmãos. Nós depositemos a nossa fé nele. Ainda que o problema possa ser grande, irmãos, que nós não tenhamos forças, maior do que as nossas forças. O Senhor é um Deus poderoso para resolver qualquer dificuldade. Nele há todo o poder, irmãos. E Ele se preocupa com você. Não desista. Não desanime. Ainda que a tempestade esteja te envolvendo, irmãos. Você esteja em meio a uma desesperança. Confie no Senhor. Coloque diante de Deus agora as suas necessidades. Coloque diante de Deus nessa tarde a sua desesperança. Ele vai ouvir a sua oração. Clame, porque Deus te ouvirá. Foi assim que Ele fez com Josafá. Foi assim que Ele instruiu o profeta das lágrimas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quero orar com você para que a sua fé possa ser restaurada, para que você possa crer. Peço que através dessa palavra o Espírito Santo venha injetar fé ao seu coração, à sua alma. Você creia que existe um Deus que habita no santo e alto lugar, mas também que habita no coração do contrito e do quebrantado. Que Deus possa visitar a sua alma. Que Deus possa acalmar o seu coração. Que Deus venha refrigerar a sua alma. Ore ao Senhor nessa noite, nessa tarde comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero, Deus, em nome de Jesus, orar por este ouvinte, ó Pai. Ó Deus, que talvez esteja passando por um problema, Senhor, familiar. Um problema, Senhor, na área da saúde, Pai. Ó Deus, por preocupações, Senhor, Pai, devido às contra-informações da mídia, Pai. Preocupado com o dia de amanhã, com o porvir. Mas através de Jesus, lá em Mateus 6, o Senhor dissera, Pai, são os gentios que se preocupam com tudo isso. O que havemos de comer, de beber, de vestir. Mas o Senhor já sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Louvado seja o teu nome. Por isso, que essa pessoa não ande preocupada com o que ela tem que comer, beber ou vestir. Mas que ela se preocupe, Senhor, em servir ao Senhor e buscar o teu reino em primeiro lugar, como Josafá fizera. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, meu Pai, não desanimarmos. Visita, Senhor, essa pessoa que está, Senhor, do outro lado, Pai. Fortaleça a fé, acrescente, restaure, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nesse dia, Senhor, que o Senhor possa mudar o quadro, o cenário, Senhor.
fortalecendo a fé do teu servo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.